Durante alguns períodos da história da humanidade, como a Idade Média, guerras e epidemias foram os principais fatores da baixa taxa de crescimento demográfico. Desse modo, até o século XVIII, a população mundial cresceu em ritmo moderado. No século XIX, o aprimoramento das técnicas agrícolas contribuiu para o aumento da produção de alimentos e, consequentemente, para a redução da fome em muitos países. Como resultado, o ritmo de crescimento populacional tornou-se maior. No início do século XX, a Terra abrigava 1,7 bilhão de pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial, descobertas na área da saúde, como vacinas e antibióticos, possibilitaram quedas acentuadas nas taxas de mortalidade da população. Entretanto, principalmente nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado de reduções das taxas de natalidade, o que resultou em um aumento significativo de crescimento populacional, fato que ficou conhecido como explosão demográfica. Na virada para o século XXI, o mundo acompanhava mais de 6 bilhões de habitantes e em 2018 a população mundial atingiu 7,6 bilhões. De acordo com estudos da ONU, nos últimos anos o ritmo de crescimento da população mundial tem diminuído. Porém, estima-se que até 2050 ultrapassaremos a marca de 9,7 bilhões de habitantes. Os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento da população mundial. A taxa de crescimento vegetativo ou natural nos países desenvolvidos tem gerado em torno de 0,3% ao ano ou até mesmo negativa, como é o caso do Japão, que gera menos 0,1%. Enquanto nos países menos desenvolvidos, elas têm estado, de modo geral, em 1,4% ao ano, motivo pelo qual estima-se que, em 2050, 85% da população mundial viverá nesses países. Em contraste, pode ser explicado pelas taxas demográficas que, nos dois conjuntos de países, não são muito diferentes. Vale destacar ainda o quadro com as taxas demográficas. Para comparar regiões diferentes, foram criadas fórmulas ou taxas. Dentre elas, podemos destacar a taxa de natalidade, que está relacionada ao número de nascidos vivos num grupo de cada 1.000 habitantes em um ano. Assim como temos ainda a taxa de mortalidade, que é relacionada ao número de óbitos ou falecimentos por 1.000 habitantes em um ano. Temos ainda a taxa de crescimento vegetativo ou de crescimento natural, que representa a diferença da taxa de natalidade e de mortalidade em determinado período e ela é expressa geralmente em porcentagens. Temos ainda a taxa de mortalidade infantil, que está ligada ao número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos em uma população em determinado ano, assim como a taxa de fecundidade, que é a relação entre o número de nascidos vivos no período de tempo e o número de mulheres em idade fértil, normalmente entre 15 e 49 anos. A população humana distribui-se de forma desigual pelos continentes, países, regiões, sub-regiões ou áreas geográficas de cada país. A seguir, veremos a distribuição populacional por meio da densidade demográfica e os fatores que exercem influência no povoamento, que podem ser de ordem natural ou histórico-econômica. Temos, no caso do continente asiático, o continente mais populoso do planeta. Em 2018, tinham 4,5 bilhões de habitantes, o que representava 59,5% da população mundial. Somente a China e a Índia, os países mais populosos do mundo e localizados na Ásia, abrigavam 1,4 e 1,3 bilhão de habitantes, respectivamente, ou seja, cerca de 60% da população asiática e 36% da população mundial. Em 2018, o segundo continente mais populoso era a África, com 1,3 bilhões de habitantes, aproximadamente 16% da população mundial. O continente menos populoso era a Antártida, seguida pela Oceania, que representava cerca de 41,3 milhões de habitantes. Segundo estudos demográficos, o crescimento da população mundial no final do século XXI terá taxas bem menores do que as atuais, se mantidos os padrões de queda de natalidade e de fecundidade, sobretudo, fato que já ocorre há alguns anos em vários países.
Para obter a densidade demográfica de determinada região, dividimos o total de sua população por sua área territorial. Ao realizarmos esse cálculo, percebemos que existem regiões e áreas mais povoadas que outras. Contribuem para essa diferença diversos fatores que podem favorecer ou limitar o povoamento. Dentre esses fatores, podemos destacar os fatores de ordem natural ou de ordem histórico-econômica. Os fatores de ordem natural normalmente estão associados à questão climática, à disponibilidade de solos, tipo de relevo, à disponibilidade de água e diversas questões que facilitam a ocupação do ser humano numa determinada região do planeta. Fato também que pode ser constatado nos fatores de ordem histórico-econômica, que estão relacionados aos povoamentos ligados a áreas com maior poder de atração populacional, normalmente regiões com um dinamismo econômico mais elevado. O inverso também ocorre quando uma determinada área não fornece esse tipo de ocupação, e essa área normalmente é conhecida como uma área de repulsão. Além da desigual distribuição demográfica no espaço geográfico mundial, há também disparidades na dinâmica demográfica entre diversos países. Já vimos algumas dessas desigualdades anteriormente, como as taxas de crescimento vegetativo ou natural, e nas médias de taxas de natalidade e de fecundidade nos conjuntos de países desenvolvidos e menos desenvolvidos. Além dessas desigualdades na dinâmica demográfica, estudaremos outras a seguir. Uma delas é a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil, de 0 a 1 ano de idade, é um bom indicador para as condições de vida de uma população, pois além de ser um indicador de saúde, envolve questões relacionadas à qualidade da alimentação das gestantes, mães e crianças e as condições de saneamento básico do lugar onde a criança nasce e cresce, ao nível educacional dos pais e a renda que possuem. Há, assim, estreita relação entre as taxas de mortalidade infantil e as condições socioeconômicas da população, ou seja, altas taxas de mortalidade infantil ocorrem em populações desprovidas de boas condições de vida, e, inversamente, baixas taxas de mortalidade infantil ocorrem em populações com boas condições de vida. A esperança de vida média ao nascer, que também é denominada expectativa de vida média ao nascer, que expressa a duração prevista para a vida de um recém-nascido, caso a taxa de mortalidade do momento em que nasceu permaneça a mesma ou constante. Nas últimas décadas ocorreu a redução da mortalidade da população graças a um conjunto de fatores como grandes conquistas e avanços da medicina, melhorias das condições sanitárias, como rede de águas e esgoto, coleta de lixo, entre outros, campanhas de vacinação em massa contra certas doenças e a tomada de consciência de parcelas da população acerca da necessidade de uma alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas. Em consequência da redução das taxas de mortalidade, a esperança de vida média ao nascer aumentou consideravelmente entre 1950 e os dias atuais. Temos ainda as relações entre o aumento da esperança de vida média ao nascer, altas taxas de natalidade e economia. O aumento da esperança de vida tem exigido dos países adaptações e esforços para essa situação. Em países onde ocorrem taxas de natalidade e de fecundidade, os governos enfrentam problemas para administrar essa dinâmica demográfica. Embora seja uma tendência mundial, o envelhecimento da população tem afetado principalmente vários países europeus, gerando consequentemente maiores despesas com pagamentos de aposentadorias, além da diminuição rápida e progressiva da população economicamente ativa. Nos países desenvolvidos, por causa das maiores taxas de natalidade e de fecundidade, o número de população jovem é maior, e isso representa para os governos desses países a necessidade de investimentos ou gastos com educação e de criação de empregos para atender a quantidade de jovens em busca de ocupação no mercado de trabalho. Vê-se assim que suas situações representam desafios para os governantes e a população em geral. Quem gostou desse vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até lá!